Muito bem, internautas, telespectadores do nosso programa Radar 93 Notícias, nesta tarde de quarta-feira, já está ao nosso lado aqui a doutora Ana Gabriele, ela é neuropediatra. Vamos conversar um pouco dessa especialidade hoje tão importante, né, nesses novos tempos que estamos vivendo, falar um pouco do autismo, como funciona, enfim. E eu tenho certeza que você, internauta, você que é mãe, que está nos assistindo hoje, neste momento, vai acompanhar passo a passo da nossa entrevista. Doutora Ana Gabriela, boa tarde, é um prazer tê-la conosco no nosso programa de jornalismo Radar 93 Notícias. Boa tarde, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né, sobre o transtorno do espectro autista, nesse mês que se comemora o Dia Internacional de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, que foi dia 2 de abril. Né? Então, agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho mais desse assunto com vocês. Como é que foi escolher essa especialidade, doutora Ana Gabriela? O que lhe chamou a atenção, o que lhe atraiu nessa especialidade? Então, aliás, o seu pai é neuroadulto. Isso, né? Eu tenho um pai que já é neurologista, certo, né, de adulto, e eu sempre gostei muito de trabalhar com criança. Então, durante a faculdade, meu primeiro estágio foi na pediatria, e ali eu já decidi que eu queria fazer pediatria. Então, primeiro a gente passa pela residência de pediatria, e depois eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. E como eu já tenho essa influência do pai neuroadulto, eu disse, não, eu gosto de criança, então vou fazer neurologia infantil. Então foi assim que eu escolhi a minha especialidade. Mas abrange outra área também, doutora? Ou somente essa especialidade? Não, neuropediatria. Atualmente eu só trabalho com neurologia infantil. Dentro da neurologia infantil a gente trabalha com várias doenças. Então o que é que a gente trabalha? Crianças com epilepsia, né, crise convulsiva, paralisia cerebral, déficit de atenção e hiperatividade, né, que é o TDAH, transtorno do espectro autista, algumas síndromes genéticas também, atrasos do desenvolvimento, tá? Então a gente trabalha com várias doenças, tá? Dentro da neuropediatria. É verdade. Doutora Ana Gabriela, me diz uma coisa. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a cada 160 crianças, um pode ser, né, autista, né? A gente teve, na verdade, tem uma pesquisa nova, que é do CDC, que é 1 para 54, mas aí essa pesquisa é mundial, nos Estados Unidos, né? Então a gente teve um aumento significativo do diagnóstico, né, dos casos de transtorno do espectro autista. Então, por isso que cada vez mais a gente está em evidência, esse assunto está em evidência, né? A gente ainda não sabe o porquê do aumento do número dos casos, a gente sabe que existe um componente genético importante, né? Fatores gestacionais, intercorrências na hora do parto, na gestação, podem interferir, mas a gente não sabe de fato a causa. Mas o que a gente sabe é que cada vez mais tem se aumentado o número de crianças com o transtorno. Certo. No interior, a doutora trabalha somente na Prefeitura Municipal de Itabaiana. Como é que funciona o seu trabalho na parte do interior, já que você tem um carinho pelo interior sergipano? Gosto muito de trabalhar aqui em Itabaiana, por sinal, né? Então, aqui eu trabalho em 2 locais. Eu trabalho pela Prefeitura, no Centro Materno Infantil, e trabalho na Vitai, né, do Shopping Peixoto. E a gente tem recebido, né, uma demanda cada vez maior de crianças com transtorno do espectro e uma demanda dos pais, né, questionando a falta de algumas terapias, a ausência de psicólogo ou de algum tratamento mais específico para essas crianças. Então, hoje, né, a gente fez essa mobilização lá no posto com a participação de algumas mães, de algumas crianças, né, para justamente mostrar o quão importante é esse acompanhamento multidisciplinar, não só a parte médica, que a nossa parte médica pode ser diagnosticado o transtorno pelo neurologista infantil ou psiquiatra infantil, tá? Mas o acompanhamento multidisciplinar, né, para melhora das crianças com transtorno. Doutora, mas do que fato é o autismo? Vem de algo? É genético? Como é que a gente sabe que a pessoa é autista? Então, o transtorno do espectro autista é um atraso global do desenvolvimento, né? Então, quais geralmente são os primeiros sinais e sintomas? Então, aquela criança que tem o contato visual ruim, que você chama pelo nome, ela não olha, ela tem dificuldade de sorrir, aquele, o sorriso social, então você sorri para ela, ela não sorri de volta, né? Manda beijo, dá tchau, tem dificuldade de mandar beijo, dar tchau naquele momento.
Tem algumas manias que a gente chama de estereotipias, comportamentos repetitivos e estereotipados, né? Pode acontecer. Aquela criança que é mais isolada, que fica mais sozinha, não tem dificuldade de interagir, de socializar. Então, assim, são geralmente o que, quando chega no consultório para a gente, chega com essa demanda. A gente não tem ainda uma causa, mas a gente sabe que o componente genético é muito importante, né? Mas não existe uma causa específica para o transtorno. Isso já vem da gravidez? Na verdade, assim, a criança já nasce com, tá? Então, certo. A criança que tem transtorno do espectro autista, ela nasce com um transtorno. A gente não sabe o que causou. Pode ser alguma intercorrência na gestação, alguma intercorrência na hora do parto, tá? Mas a criança, ela não desenvolve autismo à medida que ela vai crescendo. Ela nasce com o transtorno do espectro autista. Agora, ele é mais visível, a gente consegue notar melhor quando a criança é exposta ao ambiente. Então, quando a criança vai para a escola, 2, 3 anos, ou creche, que aí começa a ir para o ambiente, socializar, interagir, a gente começa a perceber alguns comportamentos. Tá? Então, às vezes, os pais em casa não conseguem notar algumas coisas. Realmente é mais difícil na criança menor, mas não é impossível. Mas a criança já nasce com o espectro autista. É impressionante, né? Hoje o nível no Brasil o índice é muito alto? Doutor? Muito alto. A gente não tem uma pesquisa no Brasil, né? Tem até uma campanha para coletar esses dados, né? Mas a gente sabe, hoje, conversando com a equipe aqui de Itabaiana, a gente tem uma média de 300 autistas aqui em Itabaiana. No município de Itabaiana? Só no município de Itabaiana. Já tem estrutura suficiente para se cuidar, para se tratar de um autista? Infelizmente não. E é aquilo que eu falo. Eu falo assim, o tratamento do transtorno do espectro autista não é nada muito, vamos dizer, caro, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar treinada. Tá? Então, a gente precisa de fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, né? Então, assim, eu trabalho lá no Centro Materno-Infantil, a gente não tem todos esses profissionais, tá? E se a gente não tratar dessas crianças, eles vão evoluir para adultos com maior dificuldade, né? Então, o que a gente enfatiza muito hoje é na intervenção precoce, né? Quanto mais cedo a gente... Não necessariamente diagnosticar, mas quanto mais cedo a gente fizer a intervenção, melhor vai evoluir aquela criança, né? Então, assim, a gente tem um neuropediatra aqui no município, né, que a gente avalia, investiga, mas e cadê o psicólogo? Cadê o fonoaudiólogo e o terapeuta ocupacional? O fonoaudiólogo é muito importante. A minha esposa tinha um sobrinho. Sim. Né? E a maior dificuldade dele está na fala. Sim. Isso torna a pessoa impaciente, pode gerar isso? Então, algumas crianças que têm um transtorno, isso não são todas, podem ter atraso de linguagem, dificuldade na fala. Então, quem é o profissional que vai ajudar a desenvolver isso nessa criança? O fonoaudiólogo. Então, se a gente não tiver esse profissional, e tem que ser de uma forma intensiva, né? Às vezes, intensiva que eu digo assim, é toda semana. Então, assim, é um tratamento que demanda muito tempo da família, tá? Então, assim, o pai ou a mãe acompanha, a criança tem que ir um dia para o psicólogo, um dia para o fonoaudiólogo, um dia para o terapeuta ocupacional. Então, não é fácil. Imagine essas mães que eu acompanho lá no Centro Materno-Infantil que não conseguem. São quantas mães hoje? Eu não sei, eu sei que são 300 crianças com um diagnóstico, né? E a gente tem casos de gêmeos. Confesso, né, que eu estou estarrecido pela quantidade. E o objetivo justamente da gente estar aqui falando sobre isso é para que a gente consiga melhorar esse tratamento dessas crianças. Então não adianta, elas chegam para mim a cada, vamos dizer, 4 a 6 meses e não conseguiu psicólogo. Então a criança está aí. 1 ano sem psicólogo, vai para a escola não consegue dar conta da criança também, a escola não é treinada para isso. Então chega na escola, a criança está agitada, agressiva, inquieta, não tem dificuldade na fala. Quem é que vai melhorar isso? É o neuropediatra? Não. É o fonoaudiólogo, é o psicólogo, o terapeuta ocupacional, a gente tem musicoterapia, psicomotricidade. E aqui em Itabaiana a gente tem um centro de ecoterapia, que é um pai de um autista que montou. Né? E ele faz ecoterapia nas crianças com transtorno do espectro, se eu não me engano, de forma gratuita. Tá? Então, há também um detalhe do tratamento com animais, né, doutora? Isso, é importante assim, para o desenvolvimento da criança, para a socialização, interação, né? Também é importante. Mas assim, se a gente conseguisse
o que eu falo, que é o básico, fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, já era meio caminho andado para a melhora dessas crianças. Hoje, como a doutora falou, de psicólogo, de fonoaudiólogo, quantas pessoas a senhora precisaria hoje para ter uma equipe completa para esse tratamento? Então, como a gente tem uma demanda muito grande de criança, então assim, na verdade hoje a gente não tem um psicólogo, assim, que consiga atender essa demanda, né? As mães quando chegam para mim no consultório falam, não tem vaga, tá na lista de espera, ou vai contratar e não foi contratado. Assim, eu não sei quantificar exatamente quantos a gente precisaria, mas vamos dizer, pelo menos 2 profissionais de cada área para a gente pelo menos suprir essa demanda. Porque eu não posso colocar uma criança para fazer o tratamento a cada 15 dias. Eu não posso, ela vai para a fono essa semana, aí semana que vem é outra criança, aí ela volta 15 dias. Não, tem que ser semanal, pelo menos 1 hora por semana. Então, às vezes a criança fica aqui meia hora. Então, assim, e realmente a demanda, a gente está com uma demanda grande e poucos profissionais. Os profissionais também não dão conta, não é culpa dos profissionais. Então, a gente precisa de mais profissional para ajudar essas crianças. E qual o respaldo que hoje a Prefeitura Municipal de Itabaiana presta para a doutora Ana Gabriele? Para mim, nenhum. Né? Na verdade, assim, eu digo que assim, eu faço minha parte como médica, mas tem alguns momentos que a gente fica angustiado, porque a gente queria poder fazer mais, né? Então, assim, esse momento aqui, essa mobilização que a gente fez hoje no Centro Materno Infantil, realmente é para sensibilizar, para mostrar às pessoas que, assim, a gente não está aqui brincando, a gente não está aqui querendo alguma coisa que não é necessária, não, realmente isso é necessário. Tá? Então, a gente precisa, para o melhor desenvolvimento dessas crianças, a gente precisa das terapias adequadas. Então, aqui, falando como médica, né, porque hoje uma mãezinha veio conversar comigo, angustiada, que o filho dela não melhora. Não adianta ele chegar para mim e a gente prescrever uma medicação se ele não tiver com o acompanhamento correto. Tem cura, doutora? Não tem cura, tá? O transtorno do espectro autista hoje não tem cura. Agora, tem tratamento. E a gente consegue... Qual o objetivo da gente com a criança com transtorno do espectro autista? É que ela seja incluída na sociedade, assim como todas as crianças. Então, ela consegue ir para a escola, ela consegue estudar, ela consegue fazer uma faculdade, ela consegue casar, ela consegue ter filhos. Agora, para isso, eu preciso oferecer o tratamento adequado para ela. Então, a campanha desse ano é Lugar de Autista é em todo lugar. Certo. A gente não tem que discriminar, a gente não tem que separar, né? A gente tem que incluir. Na parte educacional, quantas monitoras, cada monitora poderia abranger quantos autistas simultaneamente? Certo. Isso aí, assim, a gente não tem uma quantidade específica certa. Porque depende da criança. Cada um não existe, é difícil, né? É muito difícil. É muito difícil, né? Mas depende, assim... Tem crianças que são mais agitadas, tem crianças que são mais tranquilas. Hoje, lá no evento, tinham 2 crianças, né, com transtorno do espectro autista que são da creche, lá de perto. Então, assim, uma monitora para os 2, eles são tranquilos. Então, daria. Isso é uma coisa que tem que ser avaliado em cada caso, certo, tá? Certo. Mas, realmente, assim, uma monitora para 10 crianças é complicado, né? Mas eu acho que isso tem que ser avaliado em cada caso. Né? Não tem como a gente dizer sem visualizar a criança, sem visualizar o caso. E outra coisa, não é toda criança que vai precisar de um monitor. A gente tem criança com transtorno do espectro que não é tão agitada, que a professora consegue deixar com que ela faça as atividades. Então, assim, isso é muito individual, tá? Não são todos eles que vão precisar de monitor. Muito bem, o programa Radar 93 Notícias bate um papo com a médica, a doutora Ana Gabriele, que é especialista em transtorno espectro, não é isso? Autista, né? Qual a importância do dia 2 de abril, doutora? Então, o dia 2 de abril, né, é o Dia Internacional da Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista. A gente considera o mês de abril o mês azul, né, para justamente conscientizar a população do que é o transtorno, né, e que falar da importância da inclusão dessas crianças na sociedade e enfatizar que lugar de autista é em todo lugar. Então, esse é o objetivo da campanha desse ano e a gente está aqui lutando por essa causa, né, e para que elas consigam as terapias de forma adequada. Certo. Me diz uma coisa,
por gostar tanto de Itabaiana. A senhora, por enquanto, realiza esse trabalho pela Prefeitura Municipal, mas não deseja montar um consultório particular, montar uma grande equipe, porque se Itabaiana hoje disponibiliza de quase 300 autistas, é um número altíssimo, não tenhamos dúvida disso. Eu conheço famílias que viajam para Aracaju, tem esse outro lado da moeda, o transtorno de viagem, enfim. Sim. Mas há um projeto da doutora Ana Gabriele para montar essa estrutura em Itabaiana? Então, a princípio não, mas temos algumas ideias, né? Porque a gente depende, né, eu no caso dependo de uma equipe multidisciplinar também para trabalhar em conjunto, né? Então a gente tem que ter um pessoal bem capacitado para treinar, para trabalhar com essas crianças, mas a princípio assim, eu tenho o meu consultório particular em Aracaju, que eu trabalho junto com meu pai, né? Então a gente trabalha juntos, trabalho aqui já na Vitae também, eu faço atendimento aqui na Vitae, mas quem sabe no futuro próximo aí a gente monte alguma coisa, né, direcionado para isso, porque assim, eu não atendo só autismo, eu atendo outras demandas também da neurologia infantil, mas hoje realmente assim, nos outros lugares que eu trabalho, né, eu sou professora da UNIT também, então os alunos do internato de pediatria... Tem tempo para isso ainda? Tenho tempo para isso. Eu trabalho na PAI, em Aracaju, né? Então os alunos da UNIT rodam comigo lá, eles fazem esse acompanhamento das crianças lá da PAI comigo, né? Mas quem sabe no futuro próximo a gente monte alguma coisa específica para isso. É verdade. Como a senhora se sente, doutora Ana Gabriele? Você recebe as mães, recebe os pacientes, mas a senhora sabe muito bem que não vai evoluir porque falta um fonoaudiólogo, falta um psicólogo. E como é que está essa luta aí para se conseguir isso? Então, o que é que falta? O que é que o prefeito, por exemplo, Adaildo Souza, diz para a doutora Ana Gabriele sobre esse assunto? Então, a gente fica um pouco angustiada nas consultas porque a gente sempre, assim, o que é que eu posso fazer a mais por essa criança, por essa mãe, por essa família, né? Então, o objetivo da gente estar aqui agora, estar divulgando, estar conversando, é justamente mobilizar e sensibilizar, né? Principalmente esse ano, né? Que é um ano importante, para que seja contratado mais profissionais, entendeu? Para trabalhar com, não só criança do transtorno do espectro, a gente está falando aqui criança do transtorno do espectro autista, mas eu tenho crianças com paralisia cerebral, que precisam de fisioterapia, que precisam de ecoterapia, que precisam do fonoaudiólogo. Então, as crianças que precisam dessa demanda específica, e não é nada, eu não sei se é aquilo que eu falei, né, dispendioso, né? Então eu acho que assim, montar uma equipe não seria algo tão difícil assim, uma equipe multidisciplinar. Eu já conversei, eu já falei que eu ajudo, que o que eu puder fazer, eu estou disponível para isso, né? E se precisar falar ou conversar, né? Se reunir com alguém para ver o que é que precisa, como é que a gente faz, eu estou à disposição para isso. A doutora já está ali, infiltrada na Prefeitura Municipal. A senhora falando e eu meditando aqui, que eu viajo muito no tempo. E eu fiquei pensando, há uma possibilidade de se criar um projeto, por exemplo, fazer um apanhado, né, digamos que o Agreste do Sertão, porque Itabaiana não é só Itabaiana, Itabaiana é Itabaiana e mais 13 municípios. Sim. E de repente entrar em um bom acordo com os comandantes de poderes executivos, cada município bancaria com X valor, e essa central poderia ser em Itabaiana, e aí sim poder ter uma equipe com 2 ou 3 profissionais em cada área, para se fazer algo completo. Há uma possibilidade disso, porque se a senhora disser não, assim, Leal, então eu vou correr atrás desse projeto. Não, eu acredito que sim, eu acredito que depende muito dessa mobilização, né, das pessoas, do poder público de uma forma em geral, mas eu acredito que existe, isso não tem nenhum impedimento. A gente não atende só gente de Itabaiana. Então, e aí, por isso eu questionei isso. Digamos assim, quantos municípios hoje têm uma parceria com a CEMED? Eu me lembro que uma época eu entrevistando o saudoso doutor Antônio, e ele dizia que a parceria com os municípios para proporcionar a hemodiálise. E aí os municípios traziam nos seus veículos, que até hoje funciona dessa forma. Poderia se criar, então, um centro para isso e uma parceria dos municípios com... Eu acho que isso é super viável. Não eu tenho pacientes que eu atendo lá na PAI, em Aracaju, que são daqui. Não tem necessidade, se eu já estou aqui, do paciente se deslocar para Aracaju. Exatamente, eu posso... Hoje eu tive 2 mães, eu disse, a gente continua o acompanhamento aqui, porque às vezes, como só tem eu de neuropediatra, realmente às vezes demora a consulta, porque eu atendo uma quantidade específica de pacientes por semana, né?
Mas eu disse que é melhor, aí ela me disse que ela vai para lá por causa do tratamento multidisciplinar que não tem aqui, para conseguir o psicólogo, fonoaudiólogo. Então, se a gente conseguir o tratamento completo aqui, a gente não vai ter esse custo de deslocamento dos pacientes para lá. Seria muito mais fácil. Eu vou só pedir uma coisa à doutora Ana Gabriela. Me manda o que é estrutura. Olha, Leal, profissional, fonoaudiólogo tem que ser 3. Psicólogo tem que ser 3. Me manda isso nesse cômpito, porque aí eu vou idealizar esse projeto. Sim. E aí vou convocar cada prefeito, cada comandante para entrevistar, para interagir, bater esse papo e tornar uma coisa realidade. Eu acho que assim, um centro de tratamento para o transtorno do espectro autista não é nada muito difícil de visualizar ou de se realizar. Tipo assim, é uma coisa, não é absortante, né? Não, a gente precisa de uma estrutura, um local, que eu acho que a gente local aqui não falta. Não falta. Jamais. O que os profissionais usam para trabalhar, a maioria das vezes, brinquedos, coisas, alguns painéis sensoriais que não são coisas que não são muito caras, né? Agora, o que eu acho que talvez geraria mais despesa seria capacitar esses profissionais, porque assim, não é também qualquer fonoaudiólogo ou qualquer terapeuta ocupacional. Justamente, aí já caberia quem? Aqui está na linha de frente, ou seja, a doutora fazer uma capacitação. Justamente, mas esse projeto eu estarei idealizando, mas com a senhora encabeçada. Sim. Né? Porque é a disponibilidade, é a vontade, é aquele lado profissional de primeiro fazer por amor. Sim, né? Depois certeza. Pensar na sobrevivência em si, que é o direito de cada um. Né? Sim. Mas eu acho isso viável, possível, e eu acho que a gente teria só a crescer com isso e benefício para os pacientes, né? E hoje as mães até agradeceram, porque eu acho assim, a gente faz a nossa parte profissional, mas os pais estão ali na linha de frente também, estão com aquelas crianças, demandam tempo, às vezes deixam de fazer as coisas deles, né? Deixam de trabalhar para poder ficar acompanhando essas crianças. E não é fácil. A gente que está de perto e acompanha o dia a dia dessas crianças, não é fácil. Porque não é um profissional, não é só o fonoaudiólogo. É fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, ainda tem escola, ainda tem outras atividades que a criança precisa fazer. Né? Então, assim, é um dia a dia bem atarefado. Né? Então, eu acho que só trará benefícios para todo mundo. Né? E mesmo porque, digamos, o autista, ele tem o direito, agora eu vou entrar nessa área de INSS, direitos... Vamos lá, de ser encostado, não sei qual é a visão. Deixa eu explicar. Na verdade, não é uma dúvida. Sabe por que eu estou questionando isso, me permita? Sim. Porque eu vivencio uma situação que um médico disse que a criança não é autista. Já a outra médica diz que ela é autista. Sim. Só que eu acredito agora, entendendo melhor, depois desse bate-papo, que a avaliação ela tem que ser concreta e completa. Tem que ter a avaliação do psicólogo, do fonoaudiólogo, para chegar, enfim, à avaliação final. Quem dá o diagnóstico é o neurologista infantil e o psiquiatra infantil. Certo? É o profissional capacitado para isso. Mas a avaliação multidisciplinar é importante para a gente. Então, essa questão, às vezes os pais chegam também questionando isso, não é encostar, eles têm direito a benefício, é o BPC. É porque eu entendi a palavra dessa forma, porque não conheço. Claro, mas isso é bom ficar claro, porque às vezes, assim, a criança com transtorno do espectro autista, é justamente isso que eu estou falando aqui, ela pode estudar, ela pode trabalhar, ela pode fazer uma faculdade, então eu vou encostar uma criança dessa? Não tem necessidade. Agora, ela precisa de um auxílio, isso aí tem que ser avaliado, né? Aí é renda familiar, envolve essas questões mais específicas. Baixa renda, né? Tem muito isso, famílias de baixa renda. Com o relatório do neurologista infantil e do psiquiatra infantil, ela dá entrada para fazer a perícia, a avaliação do INSS, para ver se ela tem direito ou não ao BPC. Geralmente o pessoal do advogado sabe mais esses detalhes do que a gente da área médica, tá? Mas não se encosta nem aposenta, agora tem direito a benefício. Né? Muito bem, doutora Ana Gabriela, algo que queira acrescentar, que tenha fugido aí da nossa curiosidade jornalística, fique à vontade. Não, eu acredito que é isso, eu acredito que a gente conseguiu abranger bem o assunto, né, e falar que não só esse mês que é importante, né, a gente trabalha com transtorno do espectro autista o ano todo, né, e a demanda tem cada vez mais crescido, então o objetivo aqui é divulgar mesmo o que é o transtorno do espectro autista, como é que a gente pode tratar, como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida e o dia a dia dessas crianças, né, e dizer que
as mães que acompanham comigo, elas sabem, né, que a gente trabalha junto, né, ninguém trabalha sozinho, né, e que eu estou à disposição aí para ajudar no que for preciso. Tá lançado o desafio? Vamos. Vou começar já a partir da próxima segunda-feira, avaliando cada município, né, quantos autistas tem por município. Eu acho que né, o começo está aí, quantificar. Para mostrar que há importância urgente de investimentos, de implantação, para que a coisa ande. Sim. Porque a senhora cuida, a senhora atende, dá o diagnóstico, mas é preciso de outras áreas também para a coisa, porque não tem cura, né, mas se convive com ela. Se convive e bem, contanto que tenha o acompanhamento adequado. Doutora, muito obrigado pela sua disponibilidade. Estaremos aqui à disposição e está lançado o desafio, tá certo? Tá joia, muito bem.